Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Marcelo Silva. Vamos conversar sobre o exercício performado descalço. Muito sentimento, muito mimimi, muita gente tentando bater o martelo de falar acabou a discussão para quem tem ciência na veia. Só que quem tem ciência na veia, absolutamente toda conversa é apenas o início da discussão. Até porque se tivesse acabado a discussão em 2013, quando são os primeiros artigos que eu vou mostrar aqui, tivesse acabado a discussão, o seu artigo, professor, você sabe quem que eu estou falando, não estaria nem publicado, porque a discussão teria acabado 10 anos atrás, pelo menos, tá? Então, começou agora a discussão, não acabou. Beleza? O próximo ponto. Se você não concorda com treinar calçado na academia, eu gosto de treinar descalço porque o meu sentimento, as vozes da minha cabeça dizem que é melhor. Eu vi num post que é melhor. Lembre-se do seguinte aspecto. O dono da academia, o cara que investiu milhões de reais ali dentro, se você machucar lá dentro da academia por conta de vestimenta inadequada, há a possibilidade ainda de dar problema para o dono da academia. Então, se você não concorda, ao invés de tentar mudar as regras, sai da academia, monta a sua. Mais simples, mais ético, mais decente, monta a sua. Aí se você ainda tem aquela discussão de eu vim da terra, para a terra eu volto, né? Faz oferenda para o céu. Os nossos ancestrais andavam descalços. Os nossos ancestrais também andavam pelados, não se limpavam depois de fazer as necessidades e nem usavam Instagram. Volta para essa época também, já que você quer apenas o descalço, vamos ter coerência, faz tudo ou faz nada, para de frescura. Né? Com relação à transferência para modalidades esportivas, bom, se nós estivermos falando de natação, de judô, MMA, maravilha, treinar descalço, você também compete descalço. Só que basquete, handebol, voleibol, futsal, futebol, salto em distância, salto em altura, salto triplo, salto com vara, arremesso de disco, arremesso de dardo, levantamento de peso, absolutamente tiro de 100 metros, 200 metros, 400 metros, barreira, revezamento, 1.500, 5.000, 10.000, 42 quilômetros, tudo isso é feito de tênis, calçado. Então, mas vamos continuando aqui. Agora vamos para o que traz a ciência, tá? E diferente do acabou a discussão, eu vou apresentar alguns fatos, alguns dados e, evidentemente, se discorda, traga a ciência pro debate. Não traga os seus sentimentos, eles não são úteis em momento algum de debate técnico, tá? Curte aqui o canal, deixa o seu like aí, que é interessante, é bom, me ajuda bastante em relação ao direcionamento de conteúdo, tá? Então, sem mais delongas, vem comigo. Primeiro paper que eu trouxe, 2013. Então, se a discussão tivesse acabado mediante a apresentação de uma evidência, você, professor, não poderia ter publicado seu artigo agora em 2023, tá? Porque a discussão teria acabado, não é não? Então não tenta cercear a discussão em virtude daquilo que saiu, algo que te agradou, beleza? Vamos lá, Sato e colaboradores submeteram 25 sujeitos treinados a entre 5 e 7 anos de média de experiência. Eles realizavam agachamento com pelo menos 150% da massa corporal. Os indivíduos foram submetidos à realização de teste de força e fizeram 2 séries de 5 repetições com 60% de uma repetição máxima na cadência 2, 1, 2, 2. Desce em 2, param lá embaixo, sobe em 2 e 2 segundos de intervalo entre cada repetição. E foram realizados a situação calçado versus descalço. E isso foi randomizado. Vou apresentar primeiro os resultados em gráfico, depois eu vou mostrar na imagem o que isso significa. Tá? Aqui em gráfico, quando se avaliou o tênis de corrida, tá? Não é nem tênisinho aqueles minimalista, não, tênis de corrida. O tênis de corrida em relação ao tronco, olha só, houve diferença significativa na angulação de tronco, na avaliação das coxas, eu já vou mostrar o desenho para vocês verem o que é isso, na tíbia e nos joelhos. Então houve diferença significativa nessas 4 análises,
Quadril e tornozelo não houve diferença significativa entre as situações. Mas o que isso aqui significa? Significa isso. Vem comigo. Olha lá. Na primeira análise, o indivíduo que fez descalço, olha só, o vermelho é o descalço, tá vendo aqui, ó? 46,97. Então, os vermelhos aqui que eu trouxe são descalço. Quando o indivíduo fez descalço, o tronco tinha um ângulo menor. Que ângulo que era menor? Esse aqui. Se esse ângulo era menor na situação descalço, significa que o indivíduo estava mais inclinado para frente. E quando o indivíduo se inclina mais para frente, é como se essa barra aqui, isso aqui é a barra, viesse mais para frente. Isso aqui implica em maior sobrecarga de cisalhamento na coluna. E isso não tem a ver com seus queridos e maravilhosos sentimentos. Tem a ver com o que trouxe a análise, tá? Próxima articulação, em relação às coxas. Dá só uma olhada aqui que a angulação descalço é maior. Se esse ângulo aqui for maior, significa dizer que o indivíduo ficou mais em pé. A coxa dele ficou mais assim, ó, com essa linha amarela aqui, ó. O indivíduo ficou mais em pé. Se ele ficou mais em pé, significa dizer o quê? Que ele não desceu tanto quanto poderia. Pode ter havido prejuízo na amplitude de movimento. Isso na situação descalço. Próximo, tíbia. Olha só, 62,75. Esse ângulo aqui, ó, significa dizer o quê? Que o indivíduo, esse ângulo descalço foi maior. Então o indivíduo também ficou mais em pé. Então houve menor movimentação em relação à articulação dos joelhos, o que pode, na verdade, é o seguinte: o joelho do indivíduo tendeu a ficar um pouco mais recuado porque o indivíduo se deslocou mais para frente. Temos evidência na literatura, existe artigo já realizado com algo similar a treinar com agachamento sem restrição versus com restrição. E quando o indivíduo teve a restrição mecânica aqui, em relação a não permitir que os joelhos ultrapassem a ponta do pé, o indivíduo jogou o quadril mais para trás e eventualmente o tronco mais para frente para se manter equilibrado. Então, treinar descalço aqui está mostrando uma situação similar a fazer o agachamento restrito. E o agachamento restrito, que é o com limitação, ele já mostrou aumento significativo na sobrecarga na coluna quando comparado a não fazer o agachamento restrito, tá? Então, quando os joelhos passam, essa alteração aqui, ela está te aproximando do agachamento restrito, o que é ruim para a sua coluna. Parabéns! E por último, mas não menos importante, dá só uma olhada aqui no ângulo dos joelhos. Deixa eu só tentar limpar aqui, ó. Aqui ver tela. Beleza, aqui, vamos aqui mesmo. Os joelhos. O ângulo de joelhos calçado versus descalço. Aqui, quanto mais próximo de 90, quanto maior o ângulo, significa dizer menor movimento angular. Quanto menor o ângulo aqui, maior o movimento angular, ou seja, mais o indivíduo desceu e menor ficou esse ângulo. Quanto mais o indivíduo desce, maior a amplitude de movimento e maior a sobrecarga imposta aos músculos envolvidos. Então, aparentemente, o agachamento descalço ele te traz prejuízo por aumento de sobrecarga à sua estrutura física, somado à menor chance de tensão muscular. Parabéns, mas vamos ver a conclusão na íntegra dos autores, não a minha, e não é para finalizar a discussão, porque temos a ciência na veia. O corrente estudo mostrou algumas desvantagens em se treinar descalço em relação à perspectiva da biomecânica. Então, quem tentou argumentar comigo que não havia respaldo biomecânico para se treinar calçado, aparentemente não acertou. Mas isso não significa que os autores se opõem ao treino descalço. Então tá aqui, eu trouxe a visão dos autores, não é a minha. O pesquisador, a visão dele é irrelevante. Eu trouxe a conclusão do artigo, mas não para por aí. Temos mais um. Agora, Valenzuela.
2021, tá? 8 anos depois, deadlift convencional versus sumo deadlift. Houve a questão da avaliação de calçado versus descalço, tá bom? E o pessoal ainda avaliou, fez uma nova para poder ver a condição do calçado versus o movimento. Foi avaliado o pico de reação com solo, o trabalho mecânico total, o deslocamento vertical da barra, que é esse displacement, a velocidade vertical e o tempo que o indivíduo leva para performar o movimento. Maravilha? O que os resultados me trouxeram? O sumo deadlift não houve alteração para qualquer uma das análises. Contudo, quando se avaliou o convencional deadlift, o tradicional com as pernas mais fechadas, o que houve aqui de diferença? A work, tá? Work em relação a calçado. O work calçado foi significativamente maior do que o trabalho descalço. E o VG, que é o pico de reação do solo, também aparentemente foi maior do que o descalço. Mas tudo bem, vamos continuar observando aqui. Tempo para execução, aqui ó, a diferença significativa entre as condições calçados. Então aqui ó, não houve diferença significativa em relação a calçado versus descalço, mas houve diferença significativa em relação ao trabalho, tá? Work in joules, tá? Então veja só que é carga vezes o deslocamento da barra. Então o deslocamento da barra também interfere aqui. Parece que descalço não foi melhor, muito pelo contrário, foi significativamente menor o trabalho. Mas vamos lá, com relação aos demais aqui. Convencional deadlift, o sumo deadlift, mais uma vez, sem alterações, sem diferença significativa. Contudo, olha lá, diferença significativa entre convencional e deadlift. Então, aqui em relação ao tempo de execução, o calçado foi significativamente maior ao calçado em relação aos exercícios. Mas se nós formos avaliar em relação às condições calçado versus descalço, vamos nos ater apenas a um exercício. Ó, o hashtag aqui que significa diferença significativa entre as condições. Então, o tempo para a realização foi maior na condição calçado e o displacement, que é o deslocamento, também foi maior na condição calçado. Mas, na condição calçado foi detectado maior trabalho, deslocamento e tempo. Assim como o descalço não apresentou qualquer diferença para a velocidade, a reação do solo ou o pico de velocidade. Então, tá aqui, ó. A presença de tênis parece aumentar o work, que é o trabalho, e o deslocamento da barra. Tá aí na íntegra do autor. Então aqui, ó, barefoot lifting, ou seja, o levantamento descalço, não contribui com a performance ou com as variáveis avaliadas. Então, mais um ponto. Só que temos mais uma evidência. Sinclair, 2015, com o objetivo de comparar o efeito de treinar calçado versus treinar descalço, ainda avaliaram diferentes calçados. Os indivíduos foram submetidos às condições e avaliação em 3D com 8 câmeras, além de análise de eletromiografia em reto femoral, gastrocnêmios. O pessoal ainda avaliou eretores da espinha, bíceps femoral. Então houve a avaliação de diversos músculos em relação à eletromiografia, além de 8 câmeras para análise em 3D. Mais uma vez, sem qualquer sentimento, tá bom? Então vamos lá. Condições dos calçados. Os calçados foram esse aqui, inclusive copiei e colei na íntegra do artigo no Google para poder achar o tênis que o pessoal colocou lá. Então foi esse aqui da Doing, que é em relação ao levantamento olímpico, esse aqui que simula treinar descalço e o tênis da Saucony, que é um tênis de corrida. Então não adianta falar assim, mas é porque o calçado, o tênis de corrida, eu fico instável, tremendo igual vara verde. Foi avaliado e condição descalço também foi avaliado, beleza? Então vamos lá comigo. Olha aqui. Em relação ao tronco, sem diferença significativa em relação à cinemática encontrado
nas condições calçado versus descalço. Quadril, sem diferença significativa encontrado entre calçado versus descalço. Joelho, houve diferença, olha aqui, ó. Peraí, deixa eu até chegar meu computador pro lado aqui, para poder ler aqui tranquilo. Cadê? A comparação de post-hoc por pares mostrou que o ângulo em relação à amplitude de movimento foi significativamente maior com o uso do tênis de corrida. E maior amplitude de movimento nós temos na literatura. Kubo, McHanel, nós temos evidências, nós temos do Ronei Silveira Pinto, todos os autores mostrando que maiores amplitudes de movimento, mesmo que com menor quantidade de peso, os resultados em relação à hipertrofia, aumento de força e redução do percentual de gordura são superiores com maior amplitude de movimento. E com tênis de corrida, a maior amplitude de movimento foi detectada com 8 câmeras. É diferente do seu celular na academia, tá bom? Que você filma de lado, sem ambiente controlado, um monte de gente passando, a parede irregular, torre de peso no outro canto. É um pouquinho diferente, mas vamos lá que tem mais, tá bom? Olha aqui, tornozelo. Você com a sua desculpa esfarrapada de que de descalço é melhor porque o tornozelo, tal. A comparação por pares, post-hoc, análise estatística, diferente do sentimento estatístico, mostrou que o pico de eversão, esse aqui, foi significativamente maior na condição descalço. Vamos jogar purpurina. Quando comparado às condições de tênis. O que o autor nos traz? A análise cinemática indicou que, em comparação com o descalço, o tênis de corrida foi associado com maior amplitude ou maior profundidade do agachamento, maior flexão de joelhos e ativação do retofemoral. Então você defende a amplitude de sinal eletromiográfico com base em nada, mas quando algo vem para poder desabonar algo que você sonha e acredita, você fala que não funciona. E os testes ainda mostraram que os participantes até preferem descalço. Sentimento, tá? Então você fala, estou preocupado com o bem-estar do meu aluno. Se você está preocupado com o bem-estar do seu aluno, você vai colocá-lo para fazer da forma, não só da forma que ele tem mais sentimento, mas da forma que ele tem melhor resultado no tocante à performance, somada à maior proteção dele aos possíveis moléstias de sala de musculação, tropeçar, cair um peso no pé, dentre outras. E esse estudo se suporta na evidência, olha só, evidência jocosa, a evidência anedótica, uma piada que a galera conta aí de que os indivíduos preferem treinar descalço ou tênis minimalistas porque acreditam que isso é bom. Só que as evidências biomecânicas não dão qualquer suporte a tal falácia. Exceto se você treina com esse tipo de tênis aqui, então se você não treina com esse tipo de tênis, pode treinar com tênis de corrida mesmo, tá? Esse aqui de boinha, que tá tudo em paz. Temos tênis da Nike, se você não gosta desse, temos tênis da ASICS, tem da Adidas, tem da Reebok, tem da Olympus, todos de forma similar. Você não precisa ficar comprando aqueles tênisinhos porque um cara de uma academia aí disse que porque o triângulo feito no pé, quando você faz não sei o que, tá? Então sim, a escolha é sua. Se você gosta de treinar descalço, desde que a academia que você está permita, para você não complicar a vida do empresário, que já não é fácil no país, fique à vontade. Agora, só não fica inventando mentira para aluno de personal de que é muito melhor treinar descalço por conta da estabilidade e por conta do que, sei lá, o que você sente, tá?
Não existe também essa história de na teoria uma coisa, na prática é outra. Beleza? Treine com quem estuda. E você, personal, seja o indivíduo que estuda. Deixe o seu sentimento em casa na hora de apresentar qualquer fato para os seus alunos. Beleza? Então, forte abraço e fica com Deus.